Olá, boa noite, como é que vocês estão? Graças a Deus estamos de volta com a nossa live para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente vai ler 1 Samuel, capítulo 9, e vamos pedir para o Espírito Santo nos preparar para a nossa live. Bom, então, Senhor, obrigada por esse momento que o Senhor nos coloca aqui unidos. Ouça a nossa oração, ouça o nosso coração, meu Deus, clamando a Ti, pedindo para que o Seu Espírito possa nos revelar a Sua palavra, possa ler para nós e traduzir para nós tudo aquilo que foi deixado com a Sua misericórdia para o nosso entendimento. Senhor, nos abençoe, Pai, que o Senhor ponha o seu nome nos nossos lábios, em tudo que a gente fizer na nossa vida, que nas nossas mãos, as obras das nossas mãos, os lugares que vamos com os nossos pés, sejam todos guiados por Ti, pelo Espírito Santo, meu Deus, que os caminhos sejam sempre os corretos, que os caminhos sejam livres de todos os males e armadilhas, Senhor. Que o Senhor possa nos dar luz nessa live, que o Senhor possa nos dar luz na nossa vida, em qualquer lugar que a gente vá, que a gente leve na escuridão que houver no caminho a sua luz, meu Deus. Que o Senhor tenha misericórdia das pessoas que não te conhecem, as pessoas que ainda vão te conhecer, Senhor. Que o Senhor possa restaurar a saúde delas, a vida delas. Mais do que isso, que o Senhor sonde o nosso coração em cada detalhe, em cada oração, em cada pedido, em cada milagre que temos dentro de nós, clamando e pedindo a Ti, Senhor. Todos nós temos algo a pedir, algo a agradecer, principalmente. Todos nós vamos encontrar com alguém que o Senhor nos coloca no momento certo, na hora certa, para que a gente faça a diferença, para que a gente possa levar o seu nome, para que a gente possa ajudar na conversão de alguém. É isso que a gente pede, para que o Senhor nos use, meu Deus, como canal, tá, do seu nome, para que a gente possa louvar o seu nome em todos os momentos da nossa vida, em todos os altos e baixos, para que a gente possa clamar sempre, Senhor, sabendo que a nossa vitória está em Suas mãos, independente do que a gente achar que é a vitória, porque é na nossa fraqueza que seu poder se aperfeiçoa. E a gente quer ser exemplo disso, a gente quer ser exemplo de milagres, a gente quer ser exemplo, meu Deus, da tua presença na nossa vida, que a gente possa ser isso, que as pessoas possam olhar para a gente e querer conhecer esse Jesus Cristo que nós seguimos, que nós codependemos dele, que nós precisamos dele. E é isso que a gente ora nesse momento, Jesus. Que o Senhor possa nos dar uma boa live, que o Senhor possa me usar como um canal, colocar as palavras corretas nesse momento de aprendizado, para que todos nós possamos ter acesso àquilo que está descoberto nesse momento, para a honra e a glória do Seu nome. Essa live é consagrada a Ti, Jesus. Ouça nossas orações, ouça os nossos desejos, nossos pedidos de gratidão, nossas ofertas em oração, Senhor. Cada um de nós temos motivos, cada um de nós temos nossa vida com aquilo que o Senhor decretou, escreveu para cada um de nós, e é na confiança que seguimos dia após dia. Senhor, aumente a nossa fé, Jesus, que a nossa fé seja aumentada, que a nossa fé, a nossa força seja aumentada para a honra e a glória do Seu nome, que a gente possa aprender sempre no amor, que a gente tenha a coragem de pedir força, fé, mas que o Senhor possa ter misericórdia no processo em que recebemos isso como pedido. E que o Senhor possa olhar para cada um daqueles, meu Deus, que são perturbados pelas energias do mal, aqueles que necessitam do mal para se sentir bem, aqueles que são escravos do pecado. A gente ora por todos eles, meu Deus. Que o Senhor tenha misericórdia dessas almas, Senhor, e que o Senhor nos faça invisíveis a elas. Quanto podemos fazer o impacto e diferença na vida de todos eles. Em nome de Jesus agradecemos, temos uma boa live. Amém. Bom, vamos lá então, capítulo 9 de 1 Samuel. Havia um homem de Benjamim é a tribo de Benjamim, né? Rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Ele não é gigante, tá? Ele, assim, os mais altos das tribos entre os israelitas, né? Eles não tinham fama de serem muito altos. Os mais altos batiam no ombro de Saul. Então significa que Saul era alto. Não tem nada a ver com ele ser, por exemplo, os nefalins, os anjos, né? A forma híbrida dos anjos, né, com o ser humano. Ele não vem dessa tribo, ele vem da tribo ele não vem desse povo, ele vem da tribo de Benjamim, é rico,
é influente, tem boa aparência, né? Ou seja, ele é bonito aos olhos de Deus, porque ele escreveu isso, contrário de Jesus, que Deus fala que ele era desprovido de beleza, né? Então, qual é o padrão disso? A gente não sabe qual é o padrão, mas o que dá a entender é que, aos olhos, quando a gente vê a pessoa, a boa aparência chama atenção. E de Jesus seria o oposto, né? Eu acho lindo, porque imaginar que Jesus não era essa coisa linda, que todo mundo olha, que ninguém prestava atenção nele por ele ser lindo. Ninguém prestava atenção por ele ter olhos azuis, cabelos loiros, longos, pele branca como neve. Não. Deus disse na palavra que ele não, ele era desprovido de beleza. Então, ele passava e fazia impacto, né? E fazia diferença por quem ele era, por quem ele representava, por quem ele, né, dizia e carregava o nome dele. No caso, Deus, não era a beleza física. Já Saul era bonito, então ele era imponente, ele era influente, ele era alto, ele era rico, né? Ele está não, que Jesus não era, né? Mas é, ele está numa posição, quer dizer, Jesus realmente tem uma história à parte, coitado, porque ele era visto como um nada, né? Infelizmente. Mas, enfim, ou também felizmente, porque foi graças a essa rejeição que nós tivemos acesso a ele, que Deus nos daria, obviamente. É, então, Deus está nos descrevendo aqui como Saul era, porque ele vai ocupar agora esse lugar de rei. A gente viu no capítulo passado que o povo pedia um rei. E Deus falou o que para Samuel? Vá e entregue o rei que eles tanto querem. Não um rei que eu escolhi, mas um rei que eles escolheram, porque eles preferem, eles não me têm como um rei. Eles não me tratam como um rei. Eles não querem que eu seja o rei deles. Eles querem um rei humano, né? Deus falando isso para Samuel, a gente viu isso. Então, havia esse jovem, que é o que a gente viu aí, que era trineto de Afi. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência e tudo mais. E aconteceu que jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chame os, peraí, chame um dos servos e vá procurar jumentas. E eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salis, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Salim, mas as jumentas não estavam lá. Então, atravessaram o território de Benjamim, e mesmo assim não as encontrou. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul a seu servo: vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu: nessa cidade mora um homem de Deus, que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. E Saul disse ao seu servo: se formos, o que poderemos lhe dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou, não temos nenhum presente para levar para o homem de Deus. O que temos para oferecer? E o servo lhe respondeu: tenho 3 gramas de prata. Darei isso ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. E Saul concordou. Muito bem, esse aqui é um dos raríssimos casos, se não o único, se eu não me engano, que Deus explica uma palavra que foi e hoje é. A diferença de tempo e de mudança de palavra. Porque muita gente hoje poderia ler esse vidente aqui e dizer: nossa, olha, vidente. Então, por que Deus fala que a gente não pode ir no que prevê futuro? Deus não vê o que, né? E é importante saber que em hebraico a palavra profecia, né, o que eles tomam, o que eles entendem de profecia, é um padrão de repetição. Como assim, tá? Então não é só prever o futuro, não, é um padrão de repetição do que está escrito na palavra. Tanto que você vai ver uma profecia em Daniel, você vai ver a mesma profecia lá na frente, você vai ver a mesma profecia sendo citada em Jeremias, e a mesma. Então, é um padrão de repetição de algo que foi clamado e dito a eles, ok? Então, a profecia, ela não é você chegar e falar, isso aqui é a profecia que está escrito. No hebraico mesmo, a profecia significa o padrão de repetição. Eles tomam, inclusive,
até hoje com um padrão de repetição. Eles acreditam, por exemplo, que Cristo vai vir numa profecia, Cristo não, Messias, vai vir na profecia porque é dito, 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 dito que ele vem, mas eles não creem, né, que ele já veio, por exemplo. Em Apocalipse é a mesma coisa, né? As coisas se repetem. Então é um padrão que Deus está ali falando novamente o que vai acontecer, falando novamente. Então a profecia desde o início, começando em Gênesis, quando Deus fala para a serpente o que vai acontecer, até o final de Apocalipse, que é o que vai acontecer do começo que ele falou de Gênesis, é uma profecia, porque Deus está repetindo esse padrão. Né? E naquela época, isso é como eles entendem, ok? Nós entendemos, né, isso como vidente. Então, na época, chamava-se vidente, mas Deus já corrige antes que as pessoas digam, nossa, mas ele fala para não vir o vidente. Pois o profeta de hoje era chamado vidente. Então, a palavra vidente e profeta têm um significados diferentes no que Deus atualizou, digamos assim, para o hoje, ok? E Saul concordou. Muito bem, vamos. E assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a coluna para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram a elas: O vidente está na cidade? E elas responderam: Sim, ele está ali adiante. Apressem-se. Ele chegou hoje à nossa cidade porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar no monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que suba ao altar no monte para comer. O povo não começará a comer antes que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados irão comer. Subam agora e vocês logo o encontrarão. Eles foram à cidade. E ao entrarem, Samuel vinha na direção deles a caminho do altar no monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isso a Samuel. Então, olha só, aqui ele está vendo que ele está indo ao caminho, né? Está passando ali porque é o caminho que ele vai ao altar. Mas Deus já tinha revelado a Samuel, desculpa, que ele viria. Então ele diz: Amanhã, por volta dessa hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Isso aqui é o que Deus falou para Samuel. Unja-o como líder sobre o meu povo Israel. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois seu clamor chegou a mim. Tá, e como assim? Mas ele falou que ele queria ser o rei, e eles não queriam Deus como rei. Então, que Deus abençoou Saul e como é que funciona? Deus é um Deus de misericórdia, ele nunca deixou o povo de Israel. Nunca deixou e nunca deixará. Quando a gente vê que ele vira o rosto deles, né? Quando Deus não responde eles, Deus sempre está de olho no povo de Israel, sempre. Quando ele silenciava, por exemplo, ele fazia isso para que eles pudessem clamar e voltar a Deus. Quando a gente não ouve a voz de Deus, por exemplo, ou acontece algo na nossa vida que a gente acha que, nossa, que horrível que aconteceu, ou que injusto que aconteceu, ou por que que Deus está permitindo isso acontecer, isso tudo é Deus chamando a nossa atenção para que a gente se vire a Ele. Tanto que você vê aqui, ó, atentei para o meu povo pois seu clamor chegou a mim. Se ele tivesse 100% presente, se ele tivesse o tempo inteiro falando, vocês estão errando, vocês estão indo no caminho errado, vocês estão me desobedecendo, vocês não têm temor a mim, vocês não... Se Deus fizesse isso, eles continuariam fazendo o que eles fizeram, né? Desde o Egito. Então, quando Deus fala atentei para o meu povo, é porque ele não estava prestando atenção no povo dele, apesar dele estar sempre com as mãos sobre o povo de Israel, né? Ele se atentou ao pedido. Mas a gente só tem essa inclinação de pedir a Deus quando a gente está num momento complicado, né? Essa é uma inclinação, não significa que a gente só faz isso, não. A gente ora, a gente agradece, a gente, né, busca um relacionamento mais próximo cada vez mais. Obviamente, a gente está sempre num processo de relacionamento com Deus, que é igualzinho o relacionamento que a gente tem com as pessoas hoje em dia. Se a gente deixar esfriar, não mandar mensagem para os nossos amigos, ou não querer saber das pessoas que nós, né, a gente se distancia. Né? Muitas pessoas se distanciaram de pessoas que, por exemplo, eram muito grudadas quando eram jovens. Eu, quando era criança, tinha muitos melhores amigos, muitos amigos, e hoje é diferente. Então, o que acontece? Se a gente não alimenta o relacionamento, se a gente não dá ao relacionamento a atenção devida,
né, o carinho devido, o amor devido, a atenção, tudo isso, ele vai dissipando. Então, com Deus, se nós fazemos isso, ele não vai nos perder. Ele não vai deixar a gente de lado, porque o Espírito dele habita em nós. Então, o que que acontece? A gente vai passar por coisas no qual a gente vai se lembrar de, opa, deixa eu chamar a Deus, deixa eu clamar a Deus, deixa eu pedir esse milagre, e a gente volta a ele. Então, diversas situações em que a gente não compreende, em que a gente julga ser doloroso demais, em que a gente, na qual a gente acha que por que que Deus fez isso? Ou por que que Deus permitiu isso acontecer? Ou então por que que isso aconteceu? Isso não deveria ter acontecido. Tantas coisas na nossa vida é Deus chamando a nossa atenção puramente, unicamente. Tem coisas que a gente vai assim pensar depois, né? Tipo, poxa, eu não estava orando tanto. Eu lembro que eu contei para vocês aqui que eu estava com insônia e não estava conseguindo dormir, acordava todo dia às 3 da manhã. Isso já acabou para honra e glória do Senhor Jesus, amém. Mas vocês lembram que eu estava falando para vocês, todo dia, 3 da manhã, estava acontecendo eu acordar, do nada. Não era barulho, não era frio, não era para ir ao banheiro à noite, não era sede, não era nada. Dormia às 10 da noite, 3 da manhã eu estava em pé. Aquilo ali, obviamente, que me deixava, né, um pouco irritada, no sentido de tipo, ai, que saco, porque eu sempre penso na saúde corporal, espiritual, mental, e eu sei que dormir é uma das coisas mais vitais para nossa vida, né? Nosso crescimento, nossa reposição de hormônios, tudo, descanso, nosso cérebro, tudo é feito no horário do repouso. Então, dormir às 10 horas é o ideal, né? De 10 às 2 é o momento como é que diz? Sono mais profundo que a gente tem. Então, é o momento que o corpo se recompõe. Depois fica o sono normal que a gente acorda com qualquer coisa, mas o profundo mesmo é de 10 até as 2 da manhã ou 3 da manhã, se eu não me engano. Então, aquele é um sono sagrado para mim. E eu estava acordando todo dia às 3 da manhã. E no primeiro, eu contei isso para vocês aqui já. O primeiro dia foi ok, segundo dia eu comecei a ficar mal, terceiro dia mal. Aí eu falei, já entendi. O senhor tá chamando a minha atenção. E mesmo assim eu não conseguia mudar. Eu falei, então tá bom. Então 3 da manhã, quando eu acordar, eu vou orar. Aí acordava 3 da manhã, dizia, ai, Senhor, amém. Fazia uma oração muito rápida e voltava a dormir. Porque eu estava muito cansada, muito com sono, mas não conseguia dormir. Então foi um dia que eu fui à igreja no domingo, contei a vocês, fui na igreja física e ali eu vi que Deus chamou a minha atenção e falou mesmo que estava fazendo isso para que eu pudesse voltar a Ele. Então, a gente se distrai no nosso dia a dia com trabalho, com vida, com situações mesmo pessoais ou profissionais, mas Deus está sempre buscando um momento de te perguntar: você confia em mim durante o dia? Ou você está falando comigo durante o dia? Então, quando acontecer algo que a gente, opa, já se lembra, preciso conversar com Deus. Ao invés de a gente sair ligando para pessoas, ou ao invés de a gente entrar como é que diz? Numa concha, a gente ficar naquela concha sozinho, pensando, matutando, sofrendo. Converse com Deus, Ele está chamando a nossa atenção, ok? E é exatamente isso que aconteceu com eles aqui. Então, quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Então, para responder aqui em cima, né, que Deus está colocando no meu coração agora que eu esqueci de falar essa parte especificamente. Deus, ele permitiu Saul ser o rei, mas Deus não escolheu Saul. Deus não falou assim. Deus pegou o povo Deus pegou Saul porque o povo queria um rei especificamente. Obviamente que Deus foi lá e falou: bom, é esse aqui que foi escolhido, porque Deus escolheu ele no sentido de escolher de apontar a pessoa. Mas Deus não tinha escolhido um rei, porque ele é o rei. Porque ele é quem queria estar ali diante do seu povo, levando o povo para que o povo tivesse relacionamento com ele, pedisse a ele as direções, vencesse por ele. Mas no caso não foi o que aconteceu. Então Deus escolheu no sentido de pegar um, mas não falou, eu já escolhi desde sempre esse para ser um rei no meu lugar. Não, tanto que no capítulo anterior a gente vê Deus triste, falando, eles me abandonaram, eles não me consideram um rei. Então, deu um rei a eles. E aí Samuel vai lá. E aí Deus, obviamente, né, coloca Saul na história e fala para ele, olha, é esse em que eu lhe falei. Então, Deus, ele vai ouvir o nosso clamor, Deus vai ouvir as nossas orações, e muitas vezes, né, coisas serão permitidas, porque Deus não está fazendo assim, no sentido de tipo assim, nossa, eu vou pedir então que vai me destruir, Deus vai me dar? Não, porque é mais ou menos a história de Saul, ok? Mas a gente vai chegar mais lá. Então, eu posso pedir qualquer coisa, mesmo que seja ruim, que Deus vai me dar? Não.
Não é isso. Deus permite acontecer. Deus não disse, gente, vou escolher um rei para vocês. Não. O povo começou a dizer, queremos um rei igual todo mundo tem rei. E Deus então permitiu que um rei fosse nomeado para cuidar do seu povo. E obviamente que ele não ia jogar, a Deus dará, cada um escolhe aí, vamos ver quem vocês quiserem de rei e tudo mais. O povo escolheu um rei, sim. Eles disseram, a gente quer um rei, não é o Senhor, é um rei. A gente quer um rei homem, físico. E Deus falou, ok, então eu vou ouvir vocês, né? E foi isso que aconteceu. Então ele permitiu que houvesse um rei em Israel. Saul aproximou-se de Israel, de Samuel, desculpa. Saul se aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou, por favor, você pode me dizer onde é a casa do vidente? E Samuel respondeu, eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e o deixarei ir. Quanto às jumentas que vocês perderam, veja bem, eles nem falaram das jumentas, mas Deus já tinha falado para Samuel. Então ele falou: quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família de seu pai? Saul respondeu: Acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que então estás me dizendo isso? Porque ele viraria o rei. Então Samuel levou a Saul e seu servo para a sala e deu a eles o lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas. E disse ao cozinheiro: Traga a minha porção de carne que lhe entreguei e mandei reservar. Então o cozinheiro pegou a coxa do animal com que estava sobre ele e colocou tudo diante de Saul. E disse Samuel: Aqui está o que lhe foi reservado. Coma, pois desde o momento em que eu disse tenho convidados, ela lhe foi separada para esta ocasião. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois de ter descido do altar no monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço de sua casa. Ao romper o dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e lhe disse: Levante-se e eu o acompanharei, e depois você seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu junto com Samuel. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao servo que vá na frente. O servo foi. Samuel prosseguiu: Fique vocês aqui, você, desculpa, fique você para Saul, fique você aqui um instante, para que eu lhe dê uma mensagem da parte de Deus. É isso. Finalizamos hoje para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amanhã a gente volta com 1 Samuel capítulo 10. Então aqui a gente está vendo agora que estamos sendo introduzidas as histórias que a gente já sabe, já ouviu falar, ou já conhece da palavra de Deus. Que é Davi, que é Saul com Davi, que é Samuel quando, por exemplo, ele morre e Saul vai atrás de uma vidente, que não é vidente, é uma outra palavra especificamente, que ele consultou um vidente para consultar espírito, que é completamente diferente e a gente vai ver tudo o que aconteceu e tudo que vai acontecer logo, logo, tá bom? Então é isso, finalizamos aqui. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Deus abençoe muito a segunda-feira de vocês, o restinho de segunda-feira, né? E amanhã a gente volta, tá bom? Beijo e até amanhã.